Hoje eu vou falar do salmista que está enfrentando um psicopata, alguém que tem um grau de psicopatia, uma pessoa que não é normal. Está lá no Salmo 119, do verso 81 a 88. E ele começa: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Quer dizer, ele já começa falando que está perdendo a força, que aguarda, que tem esperança somente em Deus. E continua: os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Então ele está com fraqueza, os olhos perplexos de ver a situação que ele está vivendo. E a promessa do Senhor ele conhece. E pergunta: quando me consolarás? Está sem consolo. Uma pessoa sem consolo de ninguém. Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Aí ele já revela que ele está se sentindo uma vasilha inútil. O que faz alguém estar se sentindo uma vasilha inútil? Alguém se sente assim quando há muitas críticas em cima dessa pessoa. No mínimo ele está se relacionando, tendo alguma companhia de alguém que está criticando ele o tempo todo. Que ele não serve para isso, que ele não serve para aquilo. A pessoa vai acumulando aquelas críticas e se ela acredita nisso, ela começa a se sentir mesmo uma pessoa inútil. Já passei por isso, já senti muito mal, havia muita crítica em cima de mim numa época da minha vida. Eu não estava mais suportando. Ainda tive a besteira de falar para essa pessoa, uma delas, né, porque eram tantas. Errar é humano, falei para ela. Daí ela falou para mim: mas você erra mais que todo mundo. Olha só. Quem é que erra mais que todo mundo? Eu tive que ouvir isso. São psicopatas, são narcisistas, esse é o tipo de narcisista. São pessoas que se acham melhores que as outras. Tem que colocar as outras por baixo, para baixo, elas torturam. E aqui o salmista está sendo torturado a ponto de se sentir uma vasilha inútil. Mas ele não esquece dos decretos do Senhor. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Tá vendo? Ele sabe que ele está sendo injustiçado, né? Ele sabe que ele está passando por perseguição, injustiça. É uma situação conflitante, é terrível, eu já passei por isso. Era injustiça atrás de injustiça e você não sabe o que fazer. Fala assim, mas o que está acontecendo? É isso que ele está passando. E ainda escreve assim: cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Ele sabe que essas pessoas não têm, né, o amor de Deus, elas não têm sentimento, elas são arrogantes. Geralmente é psicopata essas pessoas, elas são arrogantes, elas não têm sentimento, elas querem pisar, elas querem humilhar. E ele ainda faz armadilha para as pessoas. Ela fez uma armadilha para ele e caiu na armadilha. Eu lembro que uma vez eu estava numa armadilha dessa, já caí. Eu abri a janela, a gente fica perplexo, a gente fica parado, a gente não sabe nem o que fazer da vida. A gente fica assim, ó. Eu abri a janela e olhava: socorro, meu Deus. Eu ficava assim: socorro, Deus, socorro, Deus. Aí pede socorro para Deus, porque as pessoas lá fora não vão te socorrer. Não adianta. Elas não veem, elas não sabem o que você está passando. Porque olha o que eu vou falar aqui, ó. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Então, nessa situação existem muitas mentiras. Então, esse perseguidor, esse psicopata, ele vai perseguir a pessoa. Talvez ele não seja sanguinário, é um psicopata torturador. Mas ele tortura a pessoa. E para os de fora, passa como se ele fosse uma pessoa normal, porque ele vive de mentiras, ele mente. Mas você está lá sofrendo, né? Daí, quando você desabafa para alguma pessoa, algum amigo, tem uns que falam: ah, se fosse comigo, eu ia lá, dava um murro na cara dele. Mas tem outros que falam: não, deve ter engano, você deve estar errado, deve ser coisa da tua cabeça. E pior que tem uns que falam: você tem que perdoar. Ah, perdoa, perdoa. É seu isso, é seu aquilo, perdoa. Gente,
perdoar psicopata, psico, narcisista, não perdoa, não perdoa. Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 o seu irmão, seu irmão. E tem também aqui no Salmo não, é Provérbios, né? Provérbios 19 está escrito assim: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Então, ele tem que sofrer os danos que ele está fazendo. Porque se ele não sofrer os danos que ele está fazendo, ele vai continuar te pisando em você, ele vai continuar te maltratando, ele vai continuar te prejudicando, porque ele não para. Ele tem sede de maldade. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Isso, eles quase acabam mesmo com a vida. Eu lembro uma vez que eu estava sofrendo tanto, eu não ia dar cabo da minha vida, porque eu não tinha esse pensamento, né? Mas o meu coração, eu via que já estava batendo assim, muito acelerado, porque eu estava sofrendo, eu estava com medo de ter um ataque cardíaco. A gente sofre emocionalmente, muita gente fica doente, fica até com depressão, quando lida com esse tipo de pessoa. Tem que cair fora, tem que tentar sair fora da mão e das garras dessas pessoas narcisistas psicopata. E ele termina aqui: preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretastes. Então, somente Deus pode tirar ele daquela situação. Então, você vê como que é uma pessoa nas mãos de um psicopata narcisista, ou só psicopata, né, dependendo do grau. A pessoa fica desfalecida, foi o que o salmista fica sem consolo, fica se sentindo inútil, se sente injustiçado, fica se sentindo preso. A gente parece que está numa prisão, de verdade. Se sente humilhado, perseguido, sem crédito, quase morrendo, perdendo as forças. Só Deus pode tirar. E Deus tira, irmãos. Deus tira, clama a Ele. Deus tira. Deus me tirou dessa situação. Deus me deu alívio. Foram várias vezes, não foram que eu já caí na mão de psicopata, porque eles estão por aí. A gente pensa que não tem, mas tem um monte de gente assim, viu? Vai procurar, né, os caminhos do Senhor, vai procurar os irmãos em Cristo, né? Tenta viver uma vida junto com pessoas saudáveis, que não tem graus de psicopatia. Quem tiver, no começo a gente não sabe, depois quando eles se revelam, tenta escapar. Não deixa nenhuma das palavras deles entrar na sua mente, nem no seu coração. Amém?